dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Meredith Kercher e a Amanda Knox. Obrigada, Jaciene Silva e todas as outras pessoas que vivem sugerindo esse caso. Eu ouço vocês, eu sei que vocês querem, eu sei que ele é muito interessante. Esse vídeo vai ficar enorme. Muito obrigada pela sugestão. Se você que está assistindo tem alguma história que você gostaria que eu falasse sobre, coloque nos comentários, só tenha paciência, ok? Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sangue, estupro, sobre difamação, um mistério gigante, muito intenso, muitas coisas vão acontecer nessa história. Se você tem gatilho com alguma dessas coisas que eu mencionei, toma cuidado, ok? É uma aventura. Vamos lá então. Meredith Susanna Kara Kercher nasceu no dia 28 de dezembro de 1985 em Southwark, em Londres, na Inglaterra. Ela tinha 2 irmãos e uma irmã mais velha. Ela adorava a cultura italiana e sonhava em viver na Itália, era um dos sonhos da vida dela. Na Universidade de Leeds, ela estudou política e trabalhou como barista e como guia turística para se manter em Londres e também para guardar dinheiro para finalmente viajar para a Itália, que era o sonho da vida dela. Ela também, em algum momento aí, durante esses trabalhos que ela fez, ela apareceu em um videoclipe de um artista chamado Christian Leoncio, chamado Some Say, e eu peguei algumas imagens porque eu achei muito bonita ela no videoclipe, eu achei ela muito bonita. Meredith sonhava em trabalhar como jornalista na União Europeia e em outubro de 2007, aos 21 anos de idade, ela finalmente conseguiu embarcar com destino à Itália. Perugia é a cidade onde ela ficou. Ela faria intercâmbio estudando história, política e cinema. Ela foi morar em um apartamento com mais 3 meninas. 2 dessas meninas eram estudantes italianas de direito e a outra era uma estudante americana chamada Amanda Knox. Amanda Marie Knox nasceu no dia 9 de julho de 1987 em Seattle, nos Estados Unidos, a primeira de 4 irmãs. A sua mãe era professora e divorciada, e ela se casou novamente quando a Amanda ainda era nova. A Amanda é uma mulher inteligente, dedicada. Quando nova, ela gostava de aprender novas línguas, conhecer novas culturas e adorava ler. Ela tinha o sonho de viver na Itália também. E em 2005, após se formar no ensino médio, ela começou a estudar línguas na Universidade de Washington. Foi aí que a Amanda decidiu que queria viajar, fazer intercâmbio, visitar a Itália. Foi para isso que ela trabalhou 3 empregos durante vários meses, até que finalmente juntou dinheiro suficiente para ir fazer intercâmbio na Itália. Ela foi para Perugia em setembro de 2007. A Amanda conseguiu um emprego em um bar chamado Le Chic, que ficava perto do apartamento. E foi isso, tava super feliz, a vida era ótima, tanto pra Meredith quanto pra Amanda. As duas estavam realizando os seus sonhos. Agora, é difícil saber exatamente como era a relação entre as 2 meninas, vivendo juntas e tal, as duas eram bem diferentes, mas a mídia em volta desse caso faz tudo ficar bem confuso, porque a gente já vai ver eles, simplesmente, uma é um anjo e a outra é o diabo, e a gente sabe que na vida real nada é assim de verdade. Mas foi muito dito que as meninas se davam bem. Só não se davam super bem porque elas não eram compatíveis. Elas tinham personalidades bem diferentes. Elas tinham vidas bem diferentes. A Meredith estava lá para estudar, para aprender. Ela queria trabalhar na política. Ela queria ser jornalista. Ela queria ter um trabalho sério e ela se esforçava para isso. Ela estava sempre na correria da universidade. Ou então estava em casa estudando ou dormindo, sabe? Porque ela estava sempre trabalhando. Já a Amanda, não. A Amanda trabalhava no bar, ela conhecia pessoas, ela se divertia, ela gostava de ver vários homens, isso é uma coisa que todo mundo fez soar terrível sobre ela. Ela tava passeando na Itália, ela tava trabalhando, e ela era uma mulher adulta, se ela quisesse sair com vários homens, beleza, sabe? E é isso. Mas muitas pessoas apontaram essas diferenças entre elas e que às vezes tinha aí uma picuinha entre as duas, tipo, porque uma tava tentando dormir, a outra tava fazendo barulho, ou porque uma precisava estudar e a outra tava fazendo alguma coisa, porque, sabe, sempre tinha alguma coisa assim. Mas é isso, é a vida de dividir um apartamento com uma pessoa que você não conhece, né? É normal. As duas chegaram até a ir juntas a um concerto de música clássica no dia 25 de outubro, onde a Amanda conheceu um rapaz chamado Rafael Soletito. Ele era estudante italiano, ele nasceu na Itália mesmo. Ele era muito gentil, muito amigável, e eles se deram muito bem, começaram a sair juntos.
Eu não encontrei nada sobre a Meredith ter nenhum namorado nessa época, nem dela ter ficado brava com a Amanda paquerando alguém no meio do show. Eu realmente acho que ela não se importou com isso. Agora, tudo o que eu puder mencionar de agora em diante na história será da perspectiva da Amanda ou da polícia, porque infelizmente no dia 1º de novembro de 2007, a Meredith faleceu. Naquela noite, a Amanda tirou folga do trabalho no bar e resolveu ficar na casa do namorado e passou a noite lá. Na manhã seguinte, eles acordaram às 10 da manhã e ela voltou caminhando até o apartamento. A Amanda, logo que ela chegou no apartamento, ela percebeu que a porta estava aberta, mas ela não achou que tivesse nada de errado, só que alguém esqueceu de trancar. Então ela foi ao banheiro e viu algumas gotas de sangue na pia. Ela também ficou meio... por que tem sangue na pia? Mas ela não ficou tão assustada assim, ela só imaginou que alguém tivesse que alguma das outras meninas pudesse ter tido algum acidente, talvez um sangramento do nariz, ou talvez tenha se machucado. Então ela também não se importou, ela só achou que tinha acontecido alguma coisa assim, então ela simplesmente tomou um banho, e só depois que ela saiu do banho ela percebeu que tinha uma pegada de sangue no tapete do banheiro. Mas ela continuou calma. Ela secou seu cabelo e aí ela viu que alguém tinha usado o banheiro. Alguém tinha feito suas necessidades no banheiro e não deu a descarga. E por algum motivo foi isso que deixou ela assustada. Foi isso que fez ela juntar as peças e pensar, alguma coisa aconteceu aqui, sabe? E aí ela ficou preocupada de verdade, achando que teve algum intruso na casa, então correu de volta pra casa do namorado e falou, olha, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, tinha sangue no banheiro, alguém usou o banheiro, não deu descarga, nenhuma das meninas nunca fez isso, então tem alguma coisa errada. O Rafael voltou com ela até o apartamento pra ver se estava tudo bem. E de volta no apartamento eles perceberam que o quarto da Meredith estava trancado. Eles bateram e chamaram, mas ela não respondia. Eu percebi pelas fotos e vídeos que a gente tem do apartamento que o apartamento já era uma bagunça naturalmente. Tipo, tava sempre bagunçado, mas enfim, eles começaram a notar outras coisas que estavam meio fora do lugar no apartamento. A Meredith não respondia, a porta estava trancada, eles estavam entrando em pânico. Eles viram mais partes da casa, né, pra ver se tinha mais alguma coisa acontecendo, e perceberam que tinha uma janela quebrada, tinha uma pedra do lado de dentro da janela, então alguém tinha usado uma pedra pra quebrar a janela. Tudo assim, bem complicado. Mas uma coisa que eu achei estranha é que essa pedra que foi usada pra quebrar a janela ficava no segundo andar da casa. Porque o apartamento deles ficava no segundo andar. Por que alguém usaria uma pedra pra quebrar uma janela pra tentar invadir o segundo andar de um apartamento? Aí, no meio desse transtorno, 2 policiais apareceram dizendo que o celular da Meredith havia sido encontrado no quintal de alguém e eles estavam vindo devolver o celular e ver se estava tudo bem com ela, né? Por que o celular dela estava na casa de uma pessoa aleatória que não a conhecia? Eles perceberam que não estava tudo bem, que o casal estava tentando abrir a porta e a amiga não estava respondendo, então eles chamaram a polícia militar. Os policiais militares pediram que todos saíssem da casa enquanto eles checavam a cena. Amanda e o Rafael ficaram do lado de fora conversando enquanto tudo acontecia, e logo a mídia já veio observar, já veio fofocar, filmar o casal se abraçando do lado de fora da casa, e as acusações já começaram aí. Eu gosto de dar o benefício da dúvida quanto à cena dos dois se abraçando e se beijando na frente da casa, esperando a polícia. Eu não sei se esse era o que estava realmente acontecendo, mas eu gosto de acreditar que eles estavam preocupados, mas que eles não sabiam que ela estava morta ainda, sabe? E quando eu tô preocupada, eu tô nervosa, e se eu tô com o meu namorado, ou se eu tô com alguém da minha família, eu vou segurar a mão, eu vou... Entendeu? Eu vou estar assim. Ou então eu vou estar, tipo, saindo, encosta em mim que eu tô nervosa. Mas isso são 2 tipos diferentes de nervosismo. Dá pra ver na cara da Amanda que ela tá preocupada, que ela tá desconfortável. E ela só tá precisando encostar em alguém pra ter esse conforto. Entende? A polícia arrombou a porta do quarto da Meredith e encontraram seu corpo lá dentro. Como eu disse, sim, ela faleceu. Ela estava nua, enrolada em um cobertor e tinha sangue pra todo lado do quarto, principalmente no chão. Havia mais de 40 hematomas e ferimentos no seu corpo e a causa da morte foi um corte no pescoço. A autópsia também concluiu que houve sim abuso sexual. O DNA de um homem não identificado foi encontrado no corpo dela. Investigadores logo criaram a teoria de que aquilo foi executado por 2 pessoas diferentes por causa da quantidade de ferimentos nela. Pelo que eu entendi, eles acreditavam assim que uma pessoa segurava, enquanto a outra fazia o ato em si. E aí, tipo, a Meredith lutava e a outra pessoa tinha que segurar ela, e aí ela acabou tendo vários hematomas só do fato de estar lutando contra.
entende? Então por isso eles achavam que eram 2 pessoas. Vários colegas e amigos homenagearam a Meredith nas semanas seguintes, houveram vigílias, sabe? Pessoas acendendo velas, cartazes em homenagem a ela. Amanda e Rafael não compareceram a essas vigílias. Então muita gente estava começando a achar que ela tinha algo a ver com o crime. Pra se defender, ela dizia que era porque ela estava desconfortável com aquilo tudo, ela não sabia como lidar, então ela simplesmente não aparecia, sabe? Ela queria evitar aquela situação. Os investigadores não mencionaram isso logo no início, foi só a mídia sensacionalista mesmo, sabe? O fato dela ser suspeita ou qualquer coisa assim. A Amanda foi chamada para depor algumas vezes e foi só quando ela voltou para casa para observar a cena com a polícia e a polícia perguntando para ela o que tá faltando aqui. Você acha que alguém roubou alguma coisa aqui? Você acha que alguém pegou isso aqui? Sabe? Perguntando se ela sabia que tinha alguma coisa faltando. Foi aí que, de acordo com a Amanda, a ficha caiu. E ela pensou, meu Deus, uma pessoa morreu aqui. E aí ela ficou desesperada, ela começou a tremer, ela entrou em pânico e ela ficou histérica, assim, chorando, ela não conseguia falar, ela precisou sair correndo de dentro da casa, ela começou a se sentir muito mal, a ficha caiu mesmo, porque até ali ela não tinha realmente... O luto não tinha acontecido ainda. Então ela entrou em pânico e a polícia italiana, por algum motivo, achou isso muito suspeito. Eles achavam que ela estava entrando em pânico porque eles iam ver que ela era culpada. Mas não sei como funciona o luto pros italianos. Mesmo na delegacia, quando ela e o Rafael iam conversar com a polícia, muitos diziam que ela agia de maneira estranha. Eu concordo, realmente muito estranha. Mas ela não conseguia ficar quieta. Ela não conseguia parar quieta. Às vezes ela tava... Porque ela e o Rafael eram interrogados em momentos diferentes, né? Então enquanto ela tava esperando o Rafael sair pra ela poder ser interrogada, ela não conseguia ficar sentada esperando. Então ela levantava, ela fazia alongamentos, tipo, se sentava no chão e esticava as pernas, levantava, andava pra lá e pra cá. Houveram alguns lugares que eu não consigo acreditar que ela realmente fez isso. Houveram alguns lugares que disseram que ela tava fazendo espacato, que ela tava virando estrela. Eu duvido muito, sabe? Ela não conseguia ficar parada e muita gente também diz que isso era muito suspeito, isso era muito estranho, porque ela não tinha paciência pra ficar parada, mas tipo, ela tava nervosa. E ela teve que esperar 5 horas. Quando foi questionado, então, o Rafael, vamos falar do que o Rafael falou. Ele disse que passou a noite com a Amanda, do jeito que eu falei pra vocês aqui, passaram a noite juntos, ela não precisou trabalhar e pipipipopopó. Mas os policiais não ficaram satisfeitos com a resposta dele e simplesmente o questionaram à exaustão. Como eu disse, 5 horas. Questionar, gritar na cara dele, realmente assim, acusar ele de verdade. E não conseguiram nada. Então, a Amanda foi interrogada logo depois. De acordo com o que ela disse, né, nas entrevistas e tal, ela disse que houveram ameaças, gritos, estresse, uma coisa horrorosa. Muitas vezes ela nem entendia o que eles diziam, porque o tradutor, né, tal, que italianos falando, ela precisava que alguém falasse em inglês, que ela não falava o italiano perfeito. O policial chegou a bater nela, de acordo com ela. O policial bateu nela, dizendo que ela tinha que lembrar do que ela tinha feito naquela noite, mas, tipo, ela já tinha falado sobre o que ela fez naquela noite. Foi bem brutal. De acordo com a Amanda, ela tava em pânico e pra se livrar daquele interrogatório, tipo, ela só queria que eu terminasse logo. Ela disse pra polícia que foi o chefe dela que matou a Meredith. O nome do chefe dela no bar era Patrick. E ela não sabia o que fazer, então ela simplesmente acusou ele. Ela estava tão cansada que, mais uma vez, de acordo com ela, naquele momento, ela pensou, deve ter sido Patrick. Sabe, tipo, ela só acreditou, assim, eu preciso de outra pessoa pra me livrar disso aqui. Deve ter sido Patrick. E aí falou Patrick e deu, sabe? Ela só queria que aquilo acabasse. E ela se arrependeu depois, a gente já vai falar sobre isso. Então, os policiais pediram pelos celulares dos dois, tanto do Rafael quanto da Amanda, pra ver se há provas de que ela não foi trabalhar e etc. E sim, havia mensagens do chefe dela dizendo que ela não precisava trabalhar naquela noite. Mas, estranhamente, a resposta... Eu não acho estranha, mas a resposta dela foi tipo... Ok, te vejo depois, então. Boa noite. Tipo, te vejo amanhã. Só que ela falou te vejo depois. Boa noite. E os policiais pensaram que ela tava dizendo que ia no bar mesmo assim, pra ver ele depois, sabe? Mas isso é só interpretação. Decidiram que isso queria dizer que ela ia ver o Patrick naquela noite. Então, acreditando que o Patrick poderia ser mesmo o assassino, a polícia o prendeu. E no dia seguinte, eles também prenderam a Amanda e o Rafael. Eles ainda eram os principais suspeitos. E no mesmo dia, a Amanda deu uma carta pra polícia, como eu disse.
ela se arrependeu do que ela falou sobre o Patrick. E nessa carta ela retirava o que ela tinha dito em italiano, por isso foi em carta. Retirou o que disse sobre o Patrick, pediu desculpas pela confusão e tentou explicar a situação. Mas os policiais ficaram bem bravos, eles realmente detestaram, tanto que no seu julgamento ela foi questionada sobre isso várias vezes. Mas ela tentou explicar em italiano da maneira que ela melhor conseguisse, né? Pela carta, justamente pra não ter que falar italiano com eles, porque ela não ia conseguir. O Patrick foi liberado, não só por causa da carta dela, mas também porque ele tinha um álibi e etc, né? Ele era o chefe do bar, ele tava trabalhando no bar naquela noite. Mas então, a Amanda e o Rafael continuavam presos como principais suspeitos. Bom, e agora que a gente vai falar sobre a bagunça da mídia, não só a mídia italiana, mas a mídia de todo mundo estava falando sobre o caso. A mídia foi a principal fonte do drama em volta da Amanda Knox. Eles acusavam ela de ser promíscua, de que ela ignorava a colega de quarto, mentia pra polícia, chamavam ela de Foxy Knoxy por causa da promiscuidade dela. Estavam os motivos dela ser culpada do assassinato da Meredith. Incrível como o Rafael não sofreu nem metade dos ataques da mídia que ela sofreu, né? Curioso. Os jornais diziam que a Amanda matou a Meredith porque ela tinha um estilo de vida diferente do dela e porque as duas brigavam muito e etc. Mas, tipo, não faz muito sentido, sabe? Na minha opinião. Outra coisa que piorou a reputação dela foi uma publicação que disse que ela tinha HIV, que ela era HIV positivo. E ela só descobriu isso porque foi testada na prisão e realmente disseram pra ela que ela era HIV positivo. Jornais falavam sobre isso. Ela achava que ia ter que tomar medicamentos pro resto da vida. Ela estava na prisão, ela não tinha contato com ninguém da família dela, ela estava bem desesperada. E um tempo depois foi revelado que ela não tinha AIDS. Eles só disseram aquilo pra ela ficar nervosa e eles esperavam que ela confessasse se ela achasse que ia morrer. É terrível, abusivo e preconceituoso de tantos jeitos diferentes eles terem feito isso. Nunca usem... Não, abuso de poder de um jeito e nunca usem uma doença pra tentar desmoralizar alguém, sabe? Essas pessoas deviam ter perdido seus empregos. Tipo, horrível. E além disso, ela não confessou. Eu acredito que não foi ela. Eu acho que ela só, tipo, completamente desligada, fumou. De acordo com ela também, na noite que a Meredith faleceu, lá com o namorado, ela fumou muita maconha. Fumou muita maconha. Então, quando ela voltou pra casa, ela ainda tava assim... É difícil, entendeu? Mas eu realmente acho que não foi ela. Continuando a investigação na casa do Rafael, os policiais encontraram a possível arma do crime. Era uma faca que batia perfeitamente com alguns ferimentos na Meredith. Foi feito um exame de DNA na faca e o DNA da Meredith estava na lâmina e todo mundo dizia que tinha o DNA da Amanda no cabo, que é meio estranho. Como é que o DNA, tipo, só porque ela pegou a faca, daí teria DNA dela no cabo? Não sei. Outra evidência de DNA encontrada foi o DNA do Rafael, que aparentemente foi encontrado no sutiã da Meredith, que ela usava na noite em que faleceu. E logo depois, um outro suspeito foi encontrado. Por causa de uma impressão digital na cena do crime, eles encontraram um homem chamado Rudy Herman Gedde. O DNA dele também foi encontrado no corpo da Meredith. Eu não sei se o DNA... o sêmen, porque tinha sêmen no corpo dela. Eu não sei se o sêmen era dele, mas eu só li que o DNA dele estava no corpo dela também. Ele estava na Alemanha na época, mas logo foi encontrado e extraditado de volta para a Itália. Rudy disse para a polícia que conheceu Amanda e Meredith um dia jogando basquete com o pessoal que vivia naquele mesmo prédio de apartamentos que elas viviam. Ele disse que saiu com a Meredith na noite da sua morte e que eles deram uns beijinhos em casa, na casa dela, no apartamento, mas que nada aconteceu entre os dois e ele acredita que o DNA dele, as impressões digitais estivessem lá por causa disso, porque os dois tiveram um momento. Mas, em algum momento da noite, ele foi ao banheiro e quando ele saiu do banheiro, ele viu um homem atacando a Meredith. Então, sim, as coisas que a Amanda viu no banheiro talvez fossem dele, mas ele viu um homem atacando a Meredith e tentou ajudar a princípio, porque o homem fugiu dele. Ele disse que não viu a Amanda a princípio, a gente já vai falar sobre isso, mas ele disse que não viu a Amanda, só viu esse homem que ele não reconheceu, ele só
realmente, sim, o homem era um vulto, praticamente. Ele correu pra tentar ajudar a Meredith, mas ela estava muito machucada naquele momento. Ela estava sangrando no chão. Ele tentou ajudá-la, mas acabou entrando em pânico e fugiu correndo. E não chamou a polícia e não... nada. Ele pediu desculpas pra polícia por isso. Ele disse que, sim, foi horrível o que ele fez. Ele devia ter chamado pelo menos uma ambulância, porque ela estava, assim, machucada. Ela provavelmente ia morrer. Mas ele ficou muito assustado e saiu correndo. Mas sim, é claro, ele logo se tornou suspeito no caso também, porque você fala que deixou uma mulher quase morrendo na casa dela e não chamou a polícia. Você é suspeito. Ok, faz sentido. Mas o Rudy, então, ele foi julgado em setembro de 2008. Na corte, por algum motivo, ele resolveu dizer que a Amanda estava, sim, na casa, que ele viu a silhueta dela, que ele tinha certeza que era ela, assim, quando viu a pessoa e comparou com a silhueta na sua memória. E que o homem que atacou a Meredith poderia ser o Rafael. Mesmo assim, ele foi considerado cúmplice e sentenciado a 30 anos de prisão. Mas a mídia, é claro, nem se importou com o Rudy. Ele deve ter aparecido em 2 reportagens, porque ninguém deu a mínima pra ele. Eles queriam mesmo continuar falando da Amanda. Ela e o Rafael ainda iam a julgamento como suspeitos no assassinato. E o seu julgamento começou no dia 16 de janeiro de 2019. Eles mencionaram todas as coisas estranhas com a cena do crime, a janela quebrada, o sangue, o fato da Amanda não ter se assustado com as coisas. E sim, um dos argumentos foi que ela tinha fumado maconha na noite anterior e ela ainda tava meio Então ela demorou pra cair a ficha. E a gente já percebeu que demora para as coisas acontecerem no cérebro dela. Ela realmente, sim, demora pra reagir. Mas tudo bem. Novas evidências também foram mencionadas. O fato de haverem mais pegadas de sangue pela casa que a Amanda aparentemente ignorou. O fato do DNA da Amanda também estar presente nessas pegadas, mesmo todas sendo do sangue da Meredith. Mas, é claro, a Amanda morava naquele apartamento. O DNA dela estava por toda parte. Principalmente se ela era o tipo de pessoa que gostava de andar descalço. Vai ter pele dela pelo apartamento todo, cabelo pelo apartamento todo. Então, é claro que vai ter DNA dela pela casa toda. Também foi mencionado que as pegadas de sangue pela casa eram muito similares ao tamanho e o formato do pé da Amanda, mas a Amanda disse que ela não teve seu pé examinado dessa maneira, então ela não sabe como que descobriram isso, mas tudo bem. No dia 12 de junho de 2009, Amanda foi chamada ao banco para contar a sua versão dos fatos. Ela contou sobre tudo que eu mencionei, falou sobre o dia do assassinato, falou sobre ter colocado a culpa no Patrick, se desculpou, o pessoal discutiu com ela por causa disso. E o julgamento durou pouco menos de 1 ano para ser resolvido. No dia 4 de dezembro de 2009, Amanda Knox e Rafael Soletito foram considerados culpados. Amanda foi sentenciada a 26 anos de prisão na Itália e Rafael foi sentenciado a 25 anos. Com essa mudança no caso, a sentença do Rudy foi diminuída para 16 anos de prisão. A família da Amanda, logo que voltou para casa, começou a trabalhar com advogados para encontrar uma maneira de reverter essa situação. Um grande movimento foi criado na América para conseguir que a Amanda fosse inocentada. Várias celebridades falaram sobre ela, incluindo Donald Trump, que queriam ajudá-la a voltar para a América, voltar para casa. Eles conseguiram que o casal fosse julgado novamente. Sim, para esse novo julgamento, toda a evidência foi reexaminada por um novo laboratório forense. Tudo foi recomeçado do zero. Novo juiz, novos jurados, novos advogados, tudo assim, tudo. Mesmo o advogado da família da Meredith, é claro. Recomeçaram tudo do zero. No dia 24 de novembro de 2010, Amanda e Rafael foram julgados novamente. Agora, a sua defesa dizia que Rudy foi quem matou a Meredith. E pronto. É isso. Haviam até presidiários que concordaram em testemunhar e dizer que ele confessou ter matado a Meredith na prisão. No dia 27 de junho de 2011, sim, esse segundo julgamento também durou quase 1 ano inteiro. Pois é. Bom, mas no dia 27 de junho, o Rudy testemunhou dizendo ser totalmente inocente. Ele falou, não fui eu. Se vocês querem dizer que não foram vocês, beleza, mas não fui eu.
O novo laboratório que analisou as evidências concluiu que haviam mais de 50 erros diferentes na primeira análise, erros que poderiam ter sido evitados. Além disso, em vários lugares onde eles diziam ter encontrado o DNA do Rafael e da Amanda, esse novo laboratório encontrou o DNA de mais 2 pessoas desconhecidas. Então, como confiar nessas evidências? Como confiar que a Amanda não pegou um sutiã da Meredith emprestado um dia? Como confiar que eles simplesmente não pisaram no sutiã? Várias coisas que podem ter acontecido para que esse DNA fosse parar nessas roupas e nessa faca e etc. No dia 3 de outubro, Amanda e Rafael foram considerados inocentes dessa vez e seriam liberados imediatamente. Os americanos ficaram muito felizes, mas os italianos ficaram bem irritados. O pessoal italiano realmente acredita que a Amanda era a culpada, e eu acho que eles acreditam isso até hoje. Amanda voltou para Washington com a família e ela estava super feliz, muito grata, voltou a estudar, voltou a trabalhar e ficou bem famosa, né, na época. Foi difícil se acostumar à vida normal. Ela disse que muita gente ainda parava ela na rua só pra perguntar se ela era Amanda Knox, insistiam em conversar sobre tudo isso. Então foi bem complicado no início, né? Mas aí, numa reviravolta estranha, no dia 26 de março de 2013, a corte italiana decidiu que ela deveria ser presa novamente. Eu não entendi bem qual processo foi feito para que isso acontecesse, mas talvez fosse a pressão realmente do público e da mídia na Itália, porque eles realmente não acreditavam que a Amanda era inocente. Então a família, claro, tentou de tudo para que a Amanda não fosse mandada de volta para a Itália. Sendo uma cidadã estadunidense, ela simplesmente decidiu que não deixaria o seu país, a não ser que fosse obrigada. Em janeiro de 2014, o juiz considerou Amanda Knox e Rafael Soletito culpados novamente. Ela foi sentenciada a 28 anos de prisão, Rafael a 25 anos de prisão, e o passaporte do Rafael foi confiscado e um pedido foi iniciado para que a Amanda fosse extraditada de volta para a Itália. A família dela, é claro, lutou contra tudo isso, e no dia 27 de março, o veredito final, eu não entendo como esses julgamentos aconteceram assim tão rápido, mas tudo bem. O veredito final foi de que não haveria mais um julgamento. Amanda e Rafael continuavam sendo inocentes, principalmente por falta de evidências. A opinião final do juiz foi que o trabalho forense e a coleta de evidências no início do caso foi bem precário, foi ruim, o que é impressionante de se dizer, porque eu vi o vídeo, eu não vou colocar aqui, mas eu vou colocar um link na descrição. Tenho que avisar, tem sangue no vídeo, tá, gente? Dá pra ver muito sangue, todas as cenas ali, aparece o sangue da Meredith. Mas dá pra ver que eles estavam realmente assim, parece muito bem feita a coleta de evidências forenses, sabe? Mas aparentemente não. E que não haviam evidências suficiente pra incriminar ninguém. Mas eu acredito que o Rudy, por causa da história dele mesmo, ele continuou ali com os seus 16 anos de prisão. Pois é, mas então eles foram considerados inocentes por falta de evidência. E é aí que a história termina, pessoal. Mas ainda fica a grande dúvida nessa bagunça toda sobre a Amanda Knox, todo mundo falando da Amanda, e tudo bem, realmente ela sofreu muito, eu não tô dizendo que ela não é uma vítima desse processo que fizeram contra ela e tal, mas um assassinato aconteceu lá no início da história. Uma mulher de 21 anos, uma estudante, sonhava em trabalhar com jornalismo, sonhava em trabalhar com política. Meredith Kercher foi assassinada. E a família dela ainda não sabe quem foi o verdadeiro assassino. Eles queriam acabar logo com isso, queriam que alguém fosse responsabilizado pelo assassinato dela. Então, e agora? E agora? Me digam o que vocês acham. E é aqui que a gente termina o vídeo de hoje, pessoal. Esse vídeo ficou longo, eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Clica no sininho, ativa as notificações. E muito obrigada, Andresa Cristina, por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, clica no botãozinho aqui embaixo também, vê se você tá afim. O vídeo de membro que aparece ali, descrevendo as coisas, é um pouco antigo já, eu tenho que fazer um novo, mas eu te prometo que tem muita coisa boa, meus membros.
Muito obrigada, então, por assistir até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!